Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio do Colégio Alfacoque. Vamos gravar a nossa aula hoje, da terça-feira, dia 19 do 5, né? Nossa aula que acontece das 10h45 às 12h15 de História. Mas hoje eu vou gravar um vídeo de História e já vou gravar um vídeo de Geopolítica também sobre aquecimento global. Porque de História só falta um pedacinho do capítulo 3, né, que é separado, que é, né, esse pedaço fala das revoltas emancipacionistas do século XVIII, duas, né, em especial, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, na página 82, né, da mineração à crise social aí, segunda parte, segundo trecho do capítulo 3, nós vamos ver assim que os movimentos de rebelião que nós tivemos no Brasil antes do século XVIII, eles não tinham caráter emancipacionista. Eles lutavam por melhores condições de vida, lutavam por impostos mais baixos, mas não tinham caráter emancipacionista. Os primeiros movimentos, né, que vão realmente querer se separar de Portugal são esses dois movimentos aí. Nós vamos falar primeiro da Conjuração Mineira, explicando até o termo. Nossa apostila traz a expressão Inconfidência Mineira, que é mais conhecida. Mas Inconfidência é um termo que os portugueses atribuíram, né? Porque chamar de inconfidente é chamar de traidor, falar que aquele pessoal traiu a pátria e tal. E conjuração é um movimento de libertação. Então, mais adequado, né, nós brasileiros chamarmos os dois movimentos de conjuração. Conjuração mineira e conjuração baiana. Bom, a conjuração mineira ela vai acontecer, né, em Minas Gerais no ano de 1789, é o mesmo ano da Revolução Francesa. Aí pode-se pensar, bom, então ela estava sofrendo influência da Revolução Francesa. Não, porque as ideias demoravam, as notícias inclusive, a chegar. Ela sofria, como a Revolução Francesa, influência das ideias iluministas, né? Isso sim, as ideias iluministas vão inspirar, nortear todos esses movimentos emancipacionistas. Então, os jovens que iam estudar na Europa, através de contato com livros, com pessoas da Europa, traziam essas ideias iluministas e acabaram né, organizando um movimento. Era um movimento que tinha pessoas de classe média, média alta, né, para cima, da elite, a liderança era. Tanto que a principal queixa, a principal reivindicação deles era com relação aos impostos. Isso é típico de, digamos assim, desejo, né, das classes mais altas aí. Então, durante muito tempo, eles se reuniam tentando articular o que fazer para se libertar disso. Mas vamos entender o contexto da época. Portugal, no meio do século XVIII, estava vivendo uma crise financeira muito grande por conta da sua dependência econômica em relação à Inglaterra. Mas Portugal não admitia isso, né? Portugal não via que eram os maus acordos, tratados que eles tinham feito que tinha levado a essa crise. A culpa era que os brasileiros sonegavam impostos, principalmente a região das Minas Gerais, né, que era a principal fonte de recurso aí do reino português. Não vamos dizer que não havia sonegação, né? Tem as famosas histórias aí do santo do pau oco, né? Que como os santos eram sagrados e os portugueses não iam chegar nas igrejas, nos locais quebrando os santos, eles escondiam dentro do santo ouro, né, metais preciosos para sonegar. Então havia sim sonegação. Mas de fato, já na segunda metade, né, do século XVIII, o que estava acontecendo é que o ouro não se encontrava mais em abundância como, né, na primeira metade do século XVIII. Então, antes a cobrança do quinto, ou seja, um quinto equivale a 20% aí, era muito ouro para Portugal. Como esse quinto começou a arrecadar menos ouro e esse quinto caiu, Portugal instituiu então um outro tipo de imposto, que era a finta.
eram 100 arrobas de ouro que tinha que ser pago pela província de Minas Gerais, 1.500 quilos de ouro por ano. E muitas vezes a arrecadação era, sei lá, 2.000, não se tem um dado tão preciso na nossa apostila, né? Cada ano é um tanto que se arrecadava, mas não dava mais, não estava arrecadando tão mais do que esses 1.500 quilos. E aí eles tinham que pagar praticamente tudo em imposto, daí é que a sonegação começou até a aumentar. Por mais que houvesse solicitação, não baixava aí os impostos. Aí então a ideia era, e antes disso, o governo português instituiu uma cobrança forçada, que era a derrama. Então, em determinado dia, ia o governador da província, o Visconde Barbacena, né, que era ali o representante real, e fazia a cobrança forçada, com homens armados, entrando, invadindo as casas, de uma maneira bastante traumática. E eles disseram, no dia que acontecer a derrama, nós vamos prender, né, o Visconde Barbacena, vamos tomar aqui o poder e começar assim uma rebelião. Só que antes disso, um dos conspiradores, né, Joaquim Silvério dos Reis, que era endividado com a coroa, trocou informações, né, fez uma delação premiada aí. Falou, eu conto o que está acontecendo, vocês me perdoam a dívida. E assim foi. Antes mesmo, o Visconde Barbacena, inclusive, cancelou a derrama e mandou prender os revoltosos ali. O que eles queriam? Na página 83 tem os pontos. Veja que são bem pensamentos iluministas aí. Proclamar uma república, né, seguindo o modelo dos Estados Unidos, instalar uma universidade, a primeira universidade no Brasil, em Vila Rica, iniciar a produção de artigos manufaturados aqui, reformar o exército, promover a abertura dos portos brasileiros, transformar São João del Rei em capital, reduzir os impostos e criar uma bandeira com dizeres claramente identificados com o iluminismo, né? Liberdade mesmo que tardia. Mas o movimento morreu no ninho aí e eles ficaram 3 anos presos, quase 4, né? Em 1792, quando eles foram para o julgamento, trocaram acusações, mas no fim o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, assumiu, né? Ele disse, não, eu sou o culpado, e ele era um dos menos ricos, né? Não era pobre exatamente, mas era um dos menos ricos, e ele acabou sendo enforcado, esquartejado, tendo as partes espalhadas ali na cidade do Rio. O local que ele foi enforcado hoje no Rio é a Praça Tiradentes, né? Os demais receberam penas como degredo, né, que é o exílio e tal, mas nenhum outro recebeu a pena capital, no caso a pena de morte. Bom, o outro movimento é a Conjuração Baiana, que está na página 85. Esse movimento já teve um caráter mais popular. Ele começou também como movimento de elite, a maçonaria ali de Salvador, os Cavaleiros da Luz, que era o nome da maçonaria, começou na liderança, mas ele tinha pessoas de todas as classes sociais, inclusive ex-escravos. Quando tinha muita gente da população mais baixa, a elite se afastou. Então ele ficou um movimento tipicamente popular, né, de classe média baixa aí. Diferente, né, do outro movimento, eles pregavam a abolição dos escravos, já na Conjuração Mineira não, até porque tinha participação ali de ex-escravos. E ainda que tenha começado o movimento, né, foi em 1798, portanto 9 anos, né, depois da Conjuração Mineira, e eles espalharam por Salvador, e a cidade de Salvador, depois da transferência da capital para o Rio de Janeiro, tinha empobrecido muito. E esse foi o início de todo um processo aí que levou à conjuração também. E o movimento foi também derrotado, os mais pobres foram também condenados à morte, esquartejamento, e os mais ricos foram condenados ao degredo ou a outro tipo de punição menos pesada aí. A diferença tinha inspiração iluminista, mas a diferença fundamental é que tinha participação, liderança popular e pregava a libertação dos escravos, diferente da Conjuração Mineira. Bom, com isso, pessoal, eu expliquei o finzinho do capítulo 3. Eu vou depois colocar um segundo vídeo, né, nessa aula da terça também,
de geopolítica sobre aquecimento global. Um abraço.